Exercícios propostos. Questão número 5. Aplique a fórmula de Young, descrita no início deste capítulo, para calcular a dose para uma criança de 6 anos de um remédio cuja dose indicada para adulto é A. 150 mg. Nessa questão, vamos ter que usar a fórmula de Young, que é essa daqui. Dose infantil, que é igual à idade da criança em ano, vezes dose para adulto, dividido pela idade da criança em ano, mais 12 anos. Então aqui nessa questão, dose infantil, eu vou chamar de x, que vai ser igual. A idade da criança que a gente está observando nessa daqui é de 6 anos, então substituo por 6, vezes a dose para adulto, 150 mg, vezes 150, dividido idade da criança em ano, 6, mais 12 anos. X é igual, 6 vezes 150 é igual a 900, dividido 6 mais 12 é igual a 18. X é igual, 900 dividido por 18 é igual a 50. Nesse caso, miligramas. B, 210 miligramas. Então, a gente já tem a fórmula aqui, ó, descrita no exercício A. Vamos utilizar ela como base para estar respondendo a B. Dose infantil, chamamos de X. Idade da criança, nesse exercício, são 6 anos. Vezes, dose para adulto aqui na B, 210 miligramas. Dividido por 6 anos mais 12. X é igual 6 vezes 210, 1.260, dividido 6 mais 12, 18. X é igual 1.260 dividido por 18 é igual a 70 ml. C, 300 mg. A fórmula de Young já está aqui em cima. Substituo dose infantil por X, que é igual à idade da criança em ano, 6 anos, vezes 300 mg, dividido por 6 anos mais 12. X é igual. 6 vezes 300 é igual a 1.800, dividido por 6 mais 12, 18. X é igual 1.800 dividido por 18 é igual a 100 ml. Aqui na 5 não tem ponto de interrogação, não tem nada disso, então eu apenas tenho que destacar as minhas respostas finais. Questão 6. Com base nos resultados do exercício anterior, é possível concluir que a dose de um remédio para criança de 6 anos é a quarta parte da dose desse remédio indicada para um adulto? Por quê? Então aqui eu tenho que verificar, lá na questão 5, se as respostas da A, da B e da C, todas vão ser a quarta parte da dose de um remédio indicada para um adulto. Tudo que eu chamar de D, I significa dose infantil. Tudo que eu chamar de DA é dose para adulto. Então, a partir disso, vamos verificar a resposta 5A do exercício anterior. A minha dose infantil, ela tem que ser dividida pela dose de adulto. A dose infantil lá no 5A foi igual a 50 ml, enquanto a dose de adulto que eu estava observando era de 150 ml. Faço a simplificação aqui. Posso cortar um zero com outro. Eu vou ficar com 5 quinzeavos. Posso simplificar aqui ainda por 5. 5 dividido por 5 igual a 1. 15 dividido por 5, 3. Então, olha só. Na 5A, deu 1/3, ou seja, a terça parte. Agora, a gente só tem que verificar na 5B e na 5C se vai prevalecer essa terça parte ou se em algum momento vai sair a quarta parte. 5B. Eu tenho a dose infantil sobre a dose de adulto. Na questão 5B, a dose infantil era igual a 70 ml, enquanto a dose de adulto era 210 ml. Então aqui já posso simplificar o zero. Eu vou ter 7 21avos. Posso simplificar ainda por 7. 7 dividido por 7, 1. 21 dividido por 7, 3. Então, olha só, mais um exercício que deu a terça parte. A 5C, dose infantil dividido por dose de adulto.
A dose infantil na C foi 100 ml, que vai ser dividido pela dose de adulto, que era 300 ml. Posso cortar os dois zeros de cada uma das partes e vai me restar 1/3. A gente pode concluir nessa situação que a dose de um remédio para uma criança de 6 anos não é a quarta parte, e sim a terça parte. Então aqui a gente tem que responder porque tem um ponto de interrogação. Resposta então, não, pois verificando os cálculos, obtive em todos a terça parte do medicamento. Questão 7. Considere a figura a seguir. Ela é formada por quadrados idênticos. Então aqui ele está falando que desse ponto a esse ponto mede A. Então, se eu estou falando que a figura ela é formada por quadrados idênticos, significa que desse espaço a esse espaço também mede A, desse espaço a esse espaço mede A, que vai ser A, também A, e assim todos os lugares aqui, todos os espaços, terá a medida A. Agora, faça o que se pede. A. Encontre a expressão que representa o perímetro dessa figura. Então, para responder essa A, eu tenho que entender que o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, se eu tenho uma medida daqui desse ponto a esse daqui, que é A, e assim por diante, eu tenho que contar quantos A eu tenho nessa figura. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A expressão que representa o perímetro dessa figura é 14A. B. Calcule o valor numérico da expressão do perímetro para A igual a 3,6. Então, nessa questão B, eu tenho que imaginar que o valor de cada A que eu tenho aqui seja 3,6. É isso que eu tenho que imaginar aqui, nessa questão B. Então, vou calcular o perímetro novamente. Eu sei que eu tenho, ao todo, 14A. É só eu substituir aqui. Se eu não tenho nenhum sinalzinho aqui entre o número e a letra, eu sei que é um sinal de vezes. Agora é só substituir o valor do A. Então, eu tenho 14 vezes 3,6. 14 vezes 3,6 vai ser igual a 50,4. Então, o valor numérico para a expressão do perímetro onde o A vale 3,6 é igual a 50,4. C. Encontre a área que representa a área dessa figura. Aqui o que eu tenho que lembrar é o seguinte, que a área de um retângulo, ela sempre vai ser igual a base vezes a altura. A base é a parte de baixo, que eu chamo de B. Essa parte lateral é a minha altura, que eu chamo de H. A medida da minha base nessa situação vai ser A mais A mais A mais A mais A, que equivale a 5A. E a medida da minha altura é A mais A, que equivale a 2A. Então, nesse caso aqui, eu vou ter base que é igual a 5A vezes a altura que é igual a 2A. 5 vezes o 2, 10. A vezes A ao quadrado. Então, a expressão que representa a área dessa figura é 10A ao quadrado. D. Determine o valor numérico da expressão da área para A igual a 5. Então, aqui na D, eu tenho que imaginar que cada A dessa figura, ela irá valer 5. Lembrando, a área do retângulo, ela é base vezes altura. Eu determinei na questão C que a expressão que representa a área dessa figura é 10A ao quadrado. Se na D eu estou falando que o A vale 5, é só substituir o 5 nesse valor do A. Então, eu tenho 10 vezes 5 ao quadrado. 10 vezes 5 ao quadrado, fazendo aqui no cantinho, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes o 5, que é igual a 25. Então, 5 ao quadrado, 25. 10 vezes o 25, 250. Como no exercício 7 eu não tenho nenhuma unidade de medida, no caso centímetro, milímetro, metro, por exemplo,
Por isso que eu não especifiquei para o perímetro e nem para a área uma unidade de medida. Questão número 8. Calcule o valor numérico das expressões A. 2A mais 3B para A igual a menos meio e B igual a 2/3. Aqui é só substituir o valor do A por menos 1/2 e B por 2/3. Então, eu vou ter aqui 2 vezes menos meio mais 3 vezes 2/3. Quando eu faço a multiplicação de um número natural por uma fração, eu imagino que aqui embaixo eu tenho 1 e aqui embaixo eu tenho 1. E faço a multiplicação direta. Então, eu vou ter 2 vezes o 1, 2. 1 vezes o 2, 2. Se eu não tenho sinal aqui na frente, eu tenho um positivo. Positivo com negativo, negativo. Mais 3 vezes o 2, 6. 1 vezes o 3, 3. Positivo, se eu não tenho nada aqui na frente, eu tenho um sinalzinho de mais. Positivo com positivo, positivo. Toda fração é uma divisão, então eu posso fazer 2 dividido por 2, 1, não esquecendo do sinal de menos. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. 6 dividido por 3, 2. Não posso esquecer do sinalzinho de mais aqui. Menos 1 mais 2 é igual a 1. B. X ao quadrado mais 2x para x igual a menos 5. Então, aonde eu tiver o x, eu vou estar substituindo por menos 5. Então, nesse caso, eu faço menos 5, isso daqui vai estar elevado ao quadrado, já que é x ao quadrado, mais 2 vezes menos 5. Resolvo a potência. Menos 5 ao quadrado, vou fazer aqui no cantinho, para vocês entenderem como que é feito, ó. Menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5. Faço ali, ó, 5 vezes o 5, 25. Porém, o negativo ele vai estar sendo elevado ao quadrado também. Então, eu faço ali, ó, menos vezes menos, mais. Eu tenho, então, 25 positivo. 2 vezes o 5 é igual a 10. Positivo com negativo, negativo. 25 menos 10 é igual a 15. C. X mais y dividido por x menos y para x igual a 4 e y igual a 2. Então, aonde tiver o x, eu vou substituir por 4 e aonde tiver o y, eu vou substituir por 2. Então, faço ali, ó, 4 mais 2 dividido por 4 menos o 2. 4 mais 2 é igual a 6. 4 menos 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a D é menos B mais raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C dividido por 2 vezes o A. Para A igual a 2, B igual a menos 10 e C igual a 12. Então, aonde for A, eu vou substituir por 2. Aonde for B, eu vou substituir por menos 10. E aonde for C, eu vou substituir por 12. Então, substituindo já. Eu tenho menos da fórmula e depois o B vale menos 10. Então, eu tenho também o menos do número que eu estou substituindo. Mais raiz quadrada. B ao quadrado é menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o A vale 2. Vezes o C vale 12. Isso tudo é dividido por 2 vezes o A que vale 2. Agora, vamos resolver parte por parte. Menos com menos é igual a mais. Menos vezes menos, que eu faço essa multiplicação aqui também, é igual a mais 10. Mais raiz quadrada. Menos 10 ao quadrado. Vou resolver aqui em cima também, ó. Menos 10 ao quadrado é a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Isso daqui vai ser menos 10 vezes menos 10, que é igual 10 vezes 10, 100. Menos com menos, mais. Então, nesse caso aqui, eu tenho o 100 positivo. Não preciso colocar o sinal. Faço agora
4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 12, 96. Se eu não tenho sinal nenhum na frente desses números, eu imagino que todos são positivos. Então, ó, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, isso daqui vai ser negativo. Dividido 2 vezes o A, 4. Então, eu tenho 10, não precisa aparecer esse sinal de mais raiz quadrada. 100 menos 96, 4, dividido por 4. 10 mais raiz quadrada de 4 é igual a 2, dividido por 4. Vou continuar aqui em cima. 10 mais 2 é igual a 12, dividido por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. Pessoal, então por hoje é só. Vou corrigir até a questão 8, para o vídeo não ficar muito longo. No próximo vídeo eu faço a correção do exercício 12, 13, 14 e 15. E aí finaliza a correção dessa lista. Então, até a próxima e tchau!